E aí, galera, mais uma aula aqui que está saindo. Essa aula a gente vai estudar o tópico 2 aqui da série Estuda Comigo, para a gente se preparar para a certificação CT-ACT, beleza? É, Aqui, quando a gente clica aqui, ó, esses aqui são os termos que a gente vai estudar hoje. São critérios de aceite, teste de aceite e abordagem baseada na experiência. Aqui nesse módulo 2, ele foca basicamente nesses três tópicos aqui, ó, escrevendo os critérios de aceite, projetando os testes de aceite e abordagens baseadas nas experiências para os testes de aceites, beleza? Então vamos começar com o item 2.1. Aqui antes de a gente iniciar, eu estou mostrando aqui um critério de aceite, assim, mais ou menos um modelo, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que é no dia a dia. No dia a dia, um critério de aceite ele vai ser mais ou menos assim. Ele vai ter uma feature ali com uma numeração. Geralmente essa numeração ele está totalmente relacionada a uma a uma a uma história, certo? A uma história ou a um backlog. E geralmente também algumas alguns aplicativos, não aplicativos, mas alguns serviços, como por exemplo o Gira, ele gera uma numeração para você identificar aquele caso de teste, sabe? Aquele critério. Aí geralmente tem um cenário, tem uma descrição, né? Aí tem o critério de aceite em si. Aí geralmente tem uma tipo de uma prioridade, geralmente tem o time responsável. Aí tem a squad e tem uma data de entrega e tem uma sprint, né? Que ele está relacionada essa história. Então, em tese é mais ou menos assim, um critério de aceite que a gente trabalha no dia a dia. E aí é o seguinte, quando a gente pensa num critério de aceite, é, algumas, algumas coisas a gente precisa entender bem, que é aqui nos syllabus, ele menciona que os critérios precisam ser precisos, mensuráveis e concisos. Não deve haver detalhes técnicos, né, focando apenas no o que e não no como. E ele precisa abranger tanto os requisitos funcionais quanto os requisitos não funcionais, certo? Então, quando aqui no syllabus ele menciona que os critérios de aceite ele precisa ser preciso, ele está querendo dizer é que essa precisão ela precisa evitar ambiguidades para que ele possa garantir que todas as partes entendam o mesmo objetivo. Então, precisa ser preciso nesse sentido. Evitar a ambiguidade o máximo possível para não ter problema de entendimento ou de algum possível problema na falta da comunicação que possa levar à a implementação de alguma feature errada. Então precisa ser bastante precisa para evitar isso. Mensurável é que ele quer dizer o seguinte, que ele permite verificar se essa objetividade desse critério ele consegue ser atendido ou não, proporcionando clareza na validação, certo? Então precisa ser mensurado nesse sentido. E conciso é quando ele facilita a leitura e a interpretação, reduzindo assim o esforço necessário para revisão e aprovação. Então ele precisa ser conciso nesse sentido. Então essas três palavrinhas constantemente ela aparece no silábio, certo? E aí é que ele fala, sem detalhes técnicos, focando apenas no que e não no como. Quando ele fala isso, se a gente volta aqui no nosso cenário de teste, nós vamos observar que aqui a gente foca no, a gente não, a gente não foca em como a gente vai implementar. Ah, vamos implementar esse cenário aqui de login. É, por exemplo, eu como usuário quero me logar no sistema e ter acesso a funcionalidades exclusivas. Beleza. Esse aqui é uma descrição e aqui estão os critérios de aceite. O sistema deve autenticar o usuário com base nas credenciais, né, como nas credenciais fornecidas, ou se o usuário fornecer credenciais inválidas, o sistema deve enviar uma mensagem de erro clara e amigável. E o login deve ser
concluído em até 3 segundos após a autenticação bem-sucedida. Então, aqui nós estamos apenas dizendo, nós estamos focando no o que esse sistema deve fazer como critério de aceite, não como. Esse como é a implementação. Vamos fazer com tecnologia Java, .NET, se vai ser o banco X, isso não é importante, certo? Nesses detalhes técnicos, a gente não precisa focar nisso no critério de aceite. Então, isso é uma outra observação também, que nesse tópico ele especifica que a gente sempre quando for escrever um critério de aceite, nunca focar na parte técnica, sempre focar no negócio. E aqui, por exemplo, tem aqui aqui um exemplo do dia a dia, certo? E aí a gente pergunta, mas por que que a gente não pode, de repente, incluir no critério de aceite um detalhe técnico? Porque esses detalhes mais técnicos, como por exemplo os algoritmos de autenticação, como o OAuth ou JWT, por exemplo, eles pertencem à implementação, não os critérios de aceite. Os critérios devem focar nos resultados observáveis, certo? Então vamos lá. E agora, nessa partezinha aqui, ó, abranger tanto os requisitos funcionais quanto os não funcionais. Isso aqui é um outro ponto importante. Se a gente observar aqui nosso critério de aceite, você vai identificar que ele tem bem aqui, ó. O login deve ser concluído em até 3 segundos após a autenticação bem-sucedida. Isso daqui é um exemplo de um requisito não funcional. E por que que esse requisito não funcional ele é importante? Porque ele vai garantir que a funcionalidade atenda a padrões de desempenhos, aqui nesse caso, por exemplo. Se vamos supor que o sistema deve suportar 10.000 usuários simultâneos, sem degradação perceptível do desempenho, ou se ou, sei lá, o sistema deve escalar de forma contínua a partir do momento que o número de usuários vai aumentando. Então, o sistema ele também precisa garantir essa parte não funcional. E o requisito funcional, aqui no caso, é garantir a funcionalidade C, que é o sistema deve, o usuário, no caso, deve se logar. Esse aqui é um requisito funcional, beleza? Então, aqui nessa parte, nesse 2.1, nós conseguimos dar um resumão sobre o que é esse 2.1. E agora a gente vai para o 2.2. No 2.2, ele é um pouquinho mais tranquilo, certo? Ele fala basicamente dos testes de aceite, ali dos tipos de teste que nós podemos fazer para agregar valor ali quando a gente está desenvolvendo os nossos critérios de aceite, que a gente vai desenvolver os casos de teste, a gente pode utilizar algumas regras. E aqui o Syllabus, né, ele dá essas 4 opções. Na primeira, aqui ele fala técnicas de teste de caixa preta, como, por exemplo, análise de valor limite. Essa parte aqui, ele está focando nos requisitos do sistema na, na parte externa, sem considerar a implementação interna. Por exemplo, sem a gente lidar com a questão do algoritmo, dos objetos que ela interage a nível de programação. Então, a teste de caixa preta ela é um pouco mais alto nível e aqui, quando ele especifica análise de valor limite, ele está, por exemplo, verificando aquela técnica que algumas vezes a gente utiliza quando nós temos algum cenário em que existe um valor aceitável para uma determinada regra. Por exemplo, quando a gente vai testar, vamos supor que tem um sistema, ele tem uma regra que ele só permite a pessoa entrar se ele tiver entre 18 e 65 anos. Então a gente poderia aplicar a regra de técnica de valor limite aqui nesse cenário. Aí a gente poderia utilizar, por exemplo, um valor entre 18 e 65, um valor fora, tipo 66, e um valor abaixo do limite. No caso, na 18, a gente poderia utilizar, por exemplo, o 17. E aí a gente poderia também, juntamente com a análise de valor limite, acrescentar uma outra técnica, que é o particionamento de equivalência, que é a gente dividir em classes que devem produzir um comportamento semelhante, testando apenas um valor
representativo por classe. Então, qual seria essa classe? Um valor intermediário, ali entre 18 e 65, um valor acima de 65 e um valor abaixo de 18, certo? Então, essa técnica aqui, ela é bastante, poderia ser, é uma sugestão que o Syllabus dá, lógico, dependendo do cenário, né? Desde que esse cenário ele tenha uma validação de entrada e saída esperada para determinado cenário. Aqui o teste baseado em processos de negócio, ele foca basicamente no fluxo de trabalho ou nas regras. Por exemplo, aqui no nosso caso específico, se a gente pegar esse nosso cenário aqui, a gente poderia, por exemplo, validar se o usuário, por exemplo, vamos supor que o usuário ele vai se logar e ele erra por 3 vezes, certo? Então a gente poderia bloquear esse usuário por 1 hora, por exemplo. Então, isso daqui é uma regra baseada em processo de negócio. A gente poderia, por exemplo, barrar ele. Assim, ah, não, você errou por 3 vezes tua senha, a gente vai te barrar. Ou então, nós podemos aumentar o nível de segurança. Por exemplo, não, depois da terceira vez agora, você vai precisar, além de se logar, você vai precisar confirmar que você esse e-mail realmente é teu. Aí você vai me enviaria um código, né, por e-mail dessa pessoa. Então, esse aqui geralmente é um teste baseado em processo, que ele simula, por exemplo, que ele tenta validar a regra de negócio que o sistema deve seguir. Então, sempre que falar em regra de negócio, é basicamente nesse sentido. E teste baseado em experiência e risco, aqui no Syllabus, ele tenta utilizar a experiência e o conhecimento da pessoa que está ali fazendo o teste, para identificar alguma possível criticidade. Então, nesse cenário aqui, e vai haver muito questão de teste exploratório, né, onde você vai tentar, ali baseado na tua experiência que você já tem com essa aplicação, tentar identificar possíveis erros baseados na tua experiência. E, e esse teste aqui de experiência e risco, geralmente ele é feito quando a gente entende bastante o negócio e tenta focar apenas em algumas funções específicas. A gente não vai fazer o teste em todo o sistema, mas em alguma funcionalidade que a gente vê que, não, acho que isso aqui pode ser problemático, essa parte aqui do software que foi entregue, ou um componente. Então, esse é o teste baseado em experiência no risco. E o último é o teste baseado em modelo. Esse teste baseado em modelo, ele está totalmente, aqui no Syllabus, ele está totalmente relacionado a fluxo, a um teste baseado em transição. Quando a gente está estudando lá, né, para CTFL, a gente vê muito esse tipo de teste baseado em transição. O que é um teste baseado em transição? É um teste que a gente geralmente tem um fluxo, ele tem uma jornada. Por exemplo, aqui no nosso caso, aqui, um teste de transição seria, por exemplo, o usuário vai fazer um login. Assim que ele fazer o login, vai aparecer para ele um painel ali do sistema e depois ele faz um logout. Então isso seria um fluxo. Me logo, aparece ali um painel ali dentro desse sistema que ele logou e ele faz um logout. E aí a gente consegue ver como é que o sistema ele tem essas transições entre essas telas, entende? Então aqui, teste baseado em modelo, para essa prova em específica, ele está relacionado a um fluxograma ou um diagramas de estado. Então, quando vocês forem fazer essa prova e que vocês verem essa informação, teste baseado em modelo, vocês precisam associar isso a testes de sequência ou testes de transição de estado, certo? E quando que vocês vão usar isso? Quando o sistema ele possui comportamento dinâmico, ou que esses componentes eles dependem de estados ou de transição. Então, em tese, o tópico 2.2 ele é baseado nesses quatro itens. É você saber como testar e aplicar regras como análise de valor limite,
testes baseados em processo, teste em experiência e teste baseado em modelo, que nada mais é do que teste de transição ou são fluxogramas, né? Modelos gráficos ali que você pode e ter todo um passo a passo. Aí, aqui, ó, eu fiz mais ou menos aqui um resuminhozinho aqui. Caixa preta, o que é o foco? Validação de entrada e saída, benefício, objetivo e fácil de aplicar. Aí nós temos o processo de negócio. Esse material aqui eu vou estar disponibilizando para vocês, bem como um resumo. Então, não precisa se preocupar tanto com isso. O importante é vocês entender o, o foco do teste e o benefício, certo? Vamos passar agora para o próximo. Agora, dentro aqui do Syllabus, ele dá uma bastante ênfase na linguagem Gherkin. A linguagem Gherkin aqui ela é destacada para descrever casos de teste, certo? Dado quando então, e que ele pode ser automatizado ou não. E a ideia do Gherkin é promover clareza e colaboração entre os envolvidos ali naquele sistema. E aqui eu fiz um exemplozinho básico, ó, funcionalidade login, e aí tem aqui o dado que o usuário está na página de login. Quando o usuário insere credenciais válidas, então ele é redirecionado para a página inicial. Então aqui tem um exemplo de como que ele é geralmente utilizado. E aqui, uma coisa interessante que a gente precisa entender, qual a diferença entre o BDD e o Gherkin. Porque o BDD ele é uma metodologia que ele vai orientar todo o ciclo de desenvolvimento, enquanto que o Gherkin é uma linguagem para expressar os cenários ali desse fluxo de desenvolvimento do BDD, certo? Então, outras palavras, o Gherkin, ele é uma ferramenta dentro do ecossistema do BDD. Então, eu estou utilizando o BDD com Gherkin, beleza, é uma afirmação válida, certinha, muito tranquila. Agora comparar o Gherkin que o Gherkin é o BDD, isso não é uma afirmação 100% verdadeira, porque o Gherkin ele está dentro de um ele está dentro de um todo. Ele é parte de um todo do BDD, porque você pode utilizar o BDD e não necessariamente, por exemplo, utilizar o Gherkin. E aí eu vou dar um exemplo mais para frente. E aqui eu tenho aqui, por exemplo, uma aqui como se fosse mais ou menos ali um versus, não, BDD versus Gherkin. Então aqui, ó, o BDD é uma abordagem, uma metodologia de trabalho, enquanto que o Gherkin ele é uma linguagem para implementar. E existe também outras alternativas ao Gherkin. Eu apenas a nível de exemplos eu vou mostrar aqui. E aqui, ó, ele envolve stakeholders no processo, e aqui ele é basicamente para escrever cenário de testes legíveis. Envolve práticas colaborativas, né, o BDD. Aqui não, aqui ele é apenas uma ferramenta. E aqui, ó, essas ferramentas aqui, ó, como Cucumber, Specflow e Behave, todos eles aqui implementam o Gherkin. O Cucumber geralmente ele é mais ali, ele tem uma gama de linguagem de programações que ele suporta mais, né? Java, .NET. O SpecFlow, ele é totalmente para tecnologia .NET e o Behave é para Python. E todos esses carinhas aqui, eles implementam o Gherkin. E aqui, eu, como mencionei, existem algumas alternativas ao Gherkin, como, por exemplo, fluxogramas ou modelos visuais, como uma ferramenta tosca. Essa ferramenta aqui ela é muito utilizada. Inclusive, ela tem até certificações. E uma outra alternativa, gente, é essa linguagemzinha aqui do Python. Aquela lá, geralmente, quem utiliza o robot, isso ali, aquilo ali também é uma linguagem que ela é baseada em keyword, né, ou tag, que ela é uma alternativa ao Gherkin. Ela que é chamada de plain text, acho que é isso a palavra. Plain text, alguma coisa assim. Plain text. Aqui essa linguagem aqui do Gherkin. Então, existe sim alternativa ao, ao Gherkin, né? Um é através de fluxograma, que você pode utilizar da ferramenta mais conhecida, a Tosca. E existe também aqui o Python, ou Robot Framework, que ele utiliza keywords ou tags, que também é uma alternativa também.
que é uma linguagem mais natural, beleza? E por último, no item 2.3, ele dá ênfase naqueles testes lá, nos testes exploratórios e nos testes beta, certo? E aí, como os testes exploratórios, como a gente já mencionou, ele é totalmente baseado ali, por exemplo, o teste exploratório na nossa experiência, né? Ele geralmente a gente não vai seguir ali um script, é totalmente focado em a gente tentar aprender a explorar o sistema é, com sessões cronometradas. Aqui no Syllabus ele fala sessões cronometradas, mas assim, na vida real, a gente, particularmente, eu nunca vi ninguém fazendo isso. Ah, vamos cronometrar o tempo para a gente fazer uma exploratória sobre X partes da aplicação. Não, eu nunca vi isso de cronometrar. Geralmente a gente, quando a feature é entrega, a gente vai pela nossa percepção e nosso entendimento e conhecimento e experiência, certo? Não tem um tempo, pelo menos na vida real a gente não utiliza um tempo. Mas aqui no Syllabus ele fala nessa questão da cronometragem, beleza? E o teste beta, ele nada mais é do que um teste que ele é feito ali por usuários finais, mas que ele é totalmente ele ainda esse sistema ele ainda não está em produção real ali. O, a aplicação ela está num ambiente totalmente similar e geralmente ele é utilizado por usuários finais para descobrir algum defeito, aqui como ele fala, antes do lançamento. Então eles começam ali a utilizar né, as pessoas para tentar identificar e geralmente esses testes do beta, ele geralmente, as pessoas ali que participam, eles começam também a dar alguma sugestão, eles têm às vezes a gente pensa em fluxos, eles fazem outros fluxos baseados naquilo que eles têm mais vivência. Então é um teste bem interessante que ele tem bastantes benefícios, né? Um deles é descobrir problemas específicos do ambiente que o cliente utiliza. Eles também validam a aceitação do produto, né, pelo mercado, porque antes de isso ser lançado, e ele também reduz a necessidade de algum possível ali ajuste ou recal. Lógico que ele tem alguns problemas também, né, porque ele nem sempre, às vezes, ele é sistemático ou mensurável, como os outros testes, né, que a gente consegue mensurar, e ele pode não cobrir todos os requisitos da história do usuário. Ele também tem essas limitações também. Mas, em teoria, ele é um teste bastante interessante, né? E porque ele não vai exigir conhecimento técnico das pessoas que ali vão fazer, porque geralmente são pessoas usuários mesmo do sistema. Não necessariamente precisa conhecer os detalhes técnicos da aplicação, não necessariamente, né, como mencionei. Então, gente, basicamente aqui esses sílabos, o tópico 2 é isso. Aí no próximo vídeo a gente vai resolver algumas questões para a gente solidificar esses conhecimentos, beleza? E eu acredito que para a aula não se estender tanto, aí eu vou parar aqui e no próximo vídeo a gente vem com as respostas, tá certo? As perguntas e as respostas do nosso simulado. Então é isso, uma boa, valeu!